O milagre que devolveu a luz aos olhos de Fernanda. Fernanda sempre foi uma mulher de luta. Aos 32 anos, mãe solteira de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como caixa em um supermercado em São Paulo, fazendo malabarismos para pagar aluguel, escola e as contas que não paravam de chegar. Mas nada a preparou para o dia em que sua visão começou a falhar. Tudo começou com uma dor latejante atrás do olho esquerdo, como se alguém estivesse cravando uma agulha fininha por dentro. No início, ela atribuiu ao cansaço, afinal, passava horas olhando para a tela do computador no trabalho. Mas em poucos dias a dor piorou, e uma mancha escura começou a nublar sua visão. Foi ao oftalmologista achando que era apenas vista cansada, mas o diagnóstico foi como um balde de água fria: neurite óptica autoimune, uma doença rara em que o próprio sistema imunológico ataca o nervo óptico, podendo levar à cegueira permanente. Senhora, temos que agir rápido com corticoides em alta dose, senão o dano pode ser irreversível, disse o médico sério. Fernanda sentou na cadeira do consultório com as mãos tremendo. Corticoides? Irreversível? Ela não tinha plano de saúde, e o tratamento custaria mais do que seu salário inteiro. Pior, mesmo com remédio não havia garantia de recuperação total. Os médicos falavam em controle da doença, não em cura. As semanas seguintes foram um pesadelo. Fernanda mal enxergava com o olho esquerdo, e a dor era tão intensa que às vezes ela se encostava na parede do banheiro chorando, sem forças nem para se levantar. Os filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5, perguntavam por que mamãe chorava tanto. Ela inventava desculpas. É só cansado, meu amor, mas sabia que eles sentiam seu desespero. Como ia criar aqueles meninos se não pudesse mais trabalhar? Como ia viver na escuridão? Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Minhas filhas, você tá muito abatida. Deixa eu te levar num lugar onde Deus opera milagres, disse ela, segurando a mão de Fernanda com firmeza. Lá, os pastores oram com unção e Jesus cura. Eu já vi coisa que nem médico explica. Fernanda, que havia sido criada católica mas há anos não pisava numa igreja, hesitou. Oração? Milagre? Ela acreditava em Deus, mas depois de tudo que estava passando, sentia que ele a havia abandonado. Mesmo assim, sem mais para onde correr, aceitou o convite. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Dona Maria a levou até a Universal mais próxima, um templo simples mas cheio de vida, com pessoas cantando louvores com entusiasmo. Fernanda sentou-se nos fundos, envergonhada com os olhos marejados. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação e cura divina, algo dentro dela estremeceu. Hoje tem alguém aqui que os médicos disseram que não tem jeito, mas Deus vai provar que ele é maior, declarou o pastor com voz firme. Fernanda sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando ele pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, suas pernas tremeram, mas ela se ergueu. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmã, o que você precisa de Jesus hoje? Eu tô perdendo a visão. Os médicos falaram que pode ser para sempre, gaguejou Fernanda, e as lágrimas caíram sem controle. A obreira a abraçou forte e disse: Aqui a gente não aceita diagnóstico de homem. Aqui a gente crê no diagnóstico de Deus. Naquele dia, Fernanda participou da corrente de oração. Mãos foram impostas sobre sua cabeça, e ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo enquanto o pastor orava com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Satanás, solta esta serva de Deus. Fernanda chorou como nunca, sentindo algo se quebrar dentro dela. Antes de sair, Dona Maria lhe entregou um frasco de óleo ungido e explicou: Todos os dias você unge seus olhos e declara: pelo sangue de Jesus, minha visão é restaurada. Não esmoreça, minha filha. A batalha é espiritual. A batalha da fé. Fernanda começou a frequentar a igreja toda semana. Participava das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde aprendia a semear mesmo no deserto. Mesmo com o salário apertado, ela decidiu ser fiel no dízimo e nas ofertas, crendo que Deus honraria sua obediência. Mamãe, por que a gente tá dando dinheiro se a gente tá pobre? Perguntou Lucas uma vez confuso. Porque a gente tá plantando, meu filho. Deus vai nos dar a colheita, respondeu ela, abraçando-o. As noites eram as piores. A dor nos olhos a acordava, e o medo da cegueira a sufocava. Mas ela ligava para a linha de oração da Universal e ouvia pastores intercedendo por ela em alta voz. Uma vez, durante uma vigília de madrugada, enquanto o pastor orava contra todo espírito de enfermidade, Fernanda sentiu algo sair de seu corpo como um peso sendo arrancado.
Ela caiu de joelhos e chorou, sabendo que aquilo era real. Um dia, o pastor anunciou uma fogueira santa de Israel, um momento de quebra de maldições ancestrais. Fernanda escreveu em um papel tudo o que a oprimia: medo, doença, pobreza, desespero, e jogou no fogo, declarando: queime Satanás. Minha vida pertence a Jesus. Quando as chamas consumiram o papel, ela sentiu uma paz que não experimentava há meses. O milagre que os médicos não explicaram. 3 meses depois do diagnóstico, Fernanda voltou ao oftalmologista para um novo exame. O médico, surpreso, olhou os resultados e franziu a testa. Isso não faz sentido, murmurou. Sua inflamação sumiu. O nervo óptico está se regenerando. Isso não é comum em casos como o seu. Fernanda sorriu com os olhos brilhando, agora literalmente. Doutor, eu fui curada por Jesus. O médico cético balançou a cabeça, mas não teve como negar. Os exames mostravam recuperação total. Não havia mais manchas, nem dor, nem risco de cegueira. Era como se a doença nunca tivesse existido. Quando ela voltou à igreja para dar seu testemunho no altar, a congregação explodiu em glórias a Deus. O pastor a abraçou e disse: isso aqui não é religião, irmã. Isso aqui é poder de Deus. Você creu, obedeceu, e ele te honrou. Fernanda subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Eu vim aqui desesperada, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que quando a medicina diz não tem jeito, Ele diz, eu sou o caminho. Hoje, eu tô aqui para dizer, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Aplateou-se o templo. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Uma mulher na plateia gritou, eu também quero meu milagre, e correu para a frente determinada. A lição que mudou tudo. Hoje, Fernanda não é mais a mesma. Ela foi promovida no trabalho, seus filhos estudam em uma escola melhor, e ela se tornou obreira voluntária na Universal, ajudando outras pessoas a acharem esperança. Eu aprendi que fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito, diz ela, sorrindo. Quando a gente entrega o pouco que tem, seja dinheiro, seja dor, Deus multiplica. Ele não falha. Toda vez que alguém lhe pergunta como conseguiu a cura, ela responde: não foi remédio, não foi sorte. Foi Jesus, na Igreja Universal, onde o impossível vira possível. E assim a história de Fernanda se tornou mais um testemunho vivo de que quando o homem diz, não tem jeito, Deus está apenas começando a agir. Naquele mesmo ano, enquanto Fernanda ajudava a organizar uma campanha de fé na igreja, uma mulher chamada Marisa chegou até ela com os olhos cheios de lágrimas. Era uma mãe desesperada com um filho de 7 anos, Lucas, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria sem muletas e que com o tempo poderia até perder os movimentos. Minha irmã me contou que você foi curada aqui. Marisa segurou da mão de Fernanda trêmula. Eu não tenho mais para onde correr. Os remédios não adiantam, as cirurgias são caras demais. Só me resta a fé. Fernanda sentiu o coração apertar, lembrando-se de quando esteve no mesmo lugar de dor. Ela abraçou Marisa e disse com firmeza: então você está no lugar certo. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, fará por Lucas também. Elas se ajoelharam juntas no altar, com Fernanda orando como quem já tinha visto o milagre acontecer. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, declarações de vitória. A igreja inteira se uniu em clamor, e o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino, declarando: em nome de Jesus, esses ossos são restaurados. Nos dias seguintes, Marisa não faltou a nenhuma reunião. Mesmo quando as dores de Lucas pareciam piorar, ela persistia como Fernanda lhe ensinou. A batalha é mais forte antes da vitória. Não desista agora. Até que numa tarde de sábado, durante um culto de libertação, Lucas levantou-se do banco sozinho. Primeiro apoiou-se levemente na cadeira, depois deu um passo, outro, e outro. A igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos quando o menino, que nunca tinha andado sem ajuda, correu pelos corredores rindo, enquanto a mãe caía de joelhos, repetindo: valeu a pena confiar, Senhor. Valeu a pena. Hoje, Lucas joga futebol no time da escola e não mostra nenhum sinal da doença. Marisa, que antes vivia trancada em casa com medo do futuro, agora é uma das líderes do grupo de oração das mães na Universal. Sempre que pode, ela repete a frase que ouviu de Fernanda e que mudou sua vida: Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração que não desiste. E assim como uma corrente de bênçãos, o milagre de Fernanda gerou outro, e outro, provando que onde a fé é verdadeira e uma igreja que ora sem parar, não existe limite para o que Deus pode fazer, porque Ele não muda a vida só para nos surpreender, Ele muda para nos transformar em testemunhas vivos de seu poder. E a história continua.
porque todo dia em alguma Universal do Brasil ou do mundo, alguém está prestes a viver seu próprio milagre. No mesmo bairro onde Fernanda e Marisa viraram exemplo de fé morava um homem chamado Carlos, um pai de família que há anos lutava contra um vício que parecia impossível de vencer. O álcool havia roubado seu emprego, sua dignidade e quase sua família. Sua esposa, Ana, já havia perdido as esperanças e pensava em ir embora com as crianças, quando um dia, ao passar em frente à Universal, viu um cartaz com os dizeres: Deus restaura o que o inimigo roubou. Algo dentro dela a fez entrar. Não era a primeira vez que procurava ajuda, mas dessa vez era diferente. No culto, enquanto o pastor falava sobre a importância de não desistir, Ana sentiu um calor no peito, como se uma voz sussurrasse: esse é o lugar. Ela não sabia explicar, mas tinha certeza de que ali naquela igreja seu marido encontraria a saída. Levou Carlos arrastado, mais por desespero do que por fé. Ele entrou de cabeça baixa, envergonhado, cheirando a cerveja, achando que ninguém ali teria paciência com ele. Mas, para sua surpresa, foi recebido com um abraço apertado e um sorriso sincero. Aqui você é bem-vindo, irmão. Deus não olha para o seu passado. Ele vê o seu futuro, disse um obreiro, colocando a mão em seu ombro. Carlos começou a frequentar os cultos, mesmo que no início fosse só para agradar Ana. Mas algo mudou quando, em uma noite de oração, o pastor fez um chamado. Quem aqui quer ser livre de uma vez por todas? Carlos levantou a mão tremendo. Não era só o álcool que o oprimia, era a culpa, a vergonha, o medo de nunca mais ser o pai e o marido que um dia sonhou ser. Naquele momento, enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Carlos sentiu como se uma corrente pesada se quebrasse dentro de seu peito. Lágrimas escorreram sem controle, e pela primeira vez em anos, ele orou de verdade: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder tudo. E então, como um sopro de vento forte, veio a paz. Uma certeza inexplicável de que dessa vez seria diferente. Os dias seguintes não foram fáceis. A tentação batia à porta, mas Carlos se apegou à igreja como um náufrago a uma tábua. Participava de todas as reuniões, lia a Bíblia, orava com Ana antes de dormir. E aos poucos, o desejo pela bebida foi perdendo força. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Um milagre que não veio com fogos de artifício, mas com pequenas vitórias. Um dia sem beber, uma semana, um mês. Hoje Carlos está há 2 anos sóbrio. Recuperou o emprego, reconquistou a confiança da família e, o mais incrível, virou um dos voluntários que acolhe outros homens que chegam à igreja quebrados como ele já foi. Eu sei o que é olhar no espelho e não gostar de quem está ali, ele diz com os olhos brilhando. Mas Deus não só me tirou do buraco, Ele me deu um propósito. Agora eu vivo para mostrar que ninguém está perdido demais para Ele. E assim como aconteceu com Fernanda e Marisa, a história de Carlos se tornou mais um elo dessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na Universal não são só as orações que são poderosas, é a fé de quem não desiste, é a mão estendida de quem já foi curado e agora ajuda o próximo a crer. É a prova de que, quando Deus começa a agir, Ele não para no primeiro milagre. Ele continua, transformando vidas, restaurando sonhos e escrevendo histórias que o mundo diz que são impossíveis. E enquanto você lê isso, em algum lugar, outra pessoa está entrando pela porta da Universal pela primeira vez, sem saber que ali, dentro daqueles muros, seu milagre já começou a ser preparado. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele só espera um coração que esteja disposto a crer. Naquele mesmo dia, enquanto Carlos ainda comemorava sua vitória com lágrimas de gratidão, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana Cláudia entrava pela primeira vez na Universal, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela não sabia, mas seu corpo estava sendo consumido por uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Não há mais o que fazer, disseram-lhe com frialdade, enquanto ela segurava um laudo que mais parecia uma sentença de morte. As dores eram tão fortes que às vezes ela nem conseguia segurar o próprio filho no colo. Foi a vizinha, Dona Maria, quem a convenceu a ir. Minha filha, se os homens não podem, Deus pode. Eu já vi coisas lá que nem em novela passa, disse ela, com a convicção de quem já tinha visto o sobrenatural de perto. Ana Cláudia foi mais por cansaço do que por fé, afinal, o que ela tinha a perder? Mas assim que pisou na igreja, algo mudou. Não foi o som dos louvores, nem as palavras do pastor, mas uma paz que ela não sentia há anos. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre sua alma gelada. Naquela noite, durante a oração, o pastor fez uma pergunta que ecoou dentro dela. Tem alguém aqui que os médicos disseram que não tem jeito? Ana Cláudia levantou a mão tremendo, e antes que pudesse explicar, o pastor apontou para ela e declarou com autoridade: Deus está dizendo que hoje é o seu dia.
Essa doença sai agora em nome de Jesus. Ela sentiu algo como um choque elétrico percorrer seu corpo. As dores que antes pareciam cravar facas em suas costas começaram a diminuir, como se fossem sugaradas para fora dela. Em questão de minutos, ela conseguia respirar sem gemer, mover-se sem mancar. No domingo seguinte, Ana Cláudia voltou, mas dessa vez, não foi arrastando os pés. Ela entrou correndo, com o filho no colo e o laudo médico amassado na bolsa, só para mostrar ao pastor: olha só, eles disseram que eu não ia ver meu menino crescer. Mas Deus tinha outros planos. E ali, entre abraços e lágrimas, ela descobriu que seu milagre não era só a cura do corpo, mas a restauração da esperança. Porque na Universal, o impossível vira testemunho, e cada vida transformada se torna um farol para quem ainda está no escuro. Enquanto Ana Cláudia contava sua história na frente da igreja, uma senhora chamada Teresa, que estava ali pela primeira vez, segurou forte a cadeira de rodas onde passará os últimos 3 anos. Ela tinha ouvido falar de curas, mas nunca imaginou que poderia ser a próxima. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou, enquanto as lágrimas escorriam. E foi assim, com um coração aberto e uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que Teresa deu o primeiro passo para o seu próprio milagre, sem saber que, dali a poucos instantes, ela iria se levantar daquela cadeira e dar os primeiros passos sozinha, para a glória de Deus. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não escolhe os perfeitos, ele perfeiciona os escolhidos. E na Universal, a cada reunião, a cada oração, a cada coração que se rende, uma nova história de milagre está prestes a começar. Talvez a próxima seja a sua. Quando o pastor fez o chamado para que todos os que precisavam de um milagre se levantassem, Teresa sentiu algo diferente dentro dela. Não era só esperança, era uma certeza que queimava como fogo. As mãos do pastor se estenderam sobre ela, e as palavras de fé ecoaram pelo templo: em nome de Jesus, levante-se e ande. No primeiro instante, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Teresa sentiu um formigamento nas pernas, algo que não experimentava há anos. Com os olhos cheios de lágrimas, ela tentou mover os dedos dos pés, e conseguiu. Um arrepio percorreu seu corpo. Meu Deus, é real, pensou. Com a ajuda de uma irmã da igreja, ela se apoiou nos braços da cadeira e, tremendo, tentou se erguer. Os joelhos ainda fraquejavam, mas havia força onde antes só havia fraqueza. E então, diante de centenas de testemunhas, Teresa deu o primeiro passo. Depois, outro. E mais outro. O templo explodiu em glórias e lágrimas. Alguém gritou: é um milagre. E em segundos todos estavam de pé, aplaudindo e louvando a Deus. Teresa, agora em pé, abraçou o pastor, chorando sem parar. Eu não merecia, mas ele me deu, repetia entre soluços. Naquela noite, ela voltou para casa andando, carregando a cadeira de rodas vazia nas mãos como um troféu da vitória de Deus. Os vizinhos, que a viam todos os dias sendo empurrada na cadeira, não acreditaram nos próprios olhos. O que aconteceu com você? Perguntavam. E Teresa, com um sorriso que iluminava o rosto, respondia: Jesus me curou na Universal. Mas o milagre não parou por aí. Nos dias seguintes, médicos ficaram estarrecidos ao ver seus exames. As lesões na medula, antes irreversíveis, simplesmente não apareciam mais. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Teresa apenas sorriu. Não precisa. Deus já explicou. Hoje Teresa não só caminha como corre. Ela voltou à igreja não mais como uma necessitada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Toda semana ela está lá, ajudando outros que chegam com dor, com desespero, com dúvidas. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também, diz, enquanto oram juntos. Porque na Universal, milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas. E se Deus já transformou a história de Teresa, imagine o que Ele pode fazer na sua. Basta você dar o primeiro passo de fé. O resto, Ele faz. O milagre que não acabou. Anos depois, Teresa cruzava a praça da cidade com passos firmes, o sol aquecendo seu rosto. Ao lado, uma jovem em cadeira de rodas a observava com olhos cheios de lágrimas. Como você conseguiu? Perguntou, a voz trêmula. Teresa ajoelhou-se, seguiu suas mãos sobre os joelhos da moça e respondeu: não fui eu. Foi ele. E hoje ele quer fazer o mesmo por você. Naquela noite na igreja, enquanto centenas oravam, a jovem sentiu algo que não podia descrever. Um calor, uma paz, uma força. Quando abriu os olhos, estava de pé, apoiada nos braços de Teresa, que chorava não de emoção, mas de gratidão. O milagre nunca foi só meu, sussurrou. Era só o começo. A lição que fica. Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. Teresa poderia ter desistido quando o diagnóstico disse nunca mais. Poderia ter guardado seu milagre só para si.
Mas a fé verdadeira não se contenta em receber, ela compartilha. Porque o maior milagre não é andar, é levar outros a crer que também podem. Hoje sua história é um farol. Não porque ela foi curada, mas porque escolheu ser um canal. E se Deus usou uma mulher que já esteve paralisada para erguer tantos outros, imagine o que Ele pode fazer com você não amanhã, não quando você estiver pronto, mas agora. Basta estender a mão. O resto, Ele já está fazendo.